Manhã Cidade. Entrevista. 8h33 e a repercussão de um suposto caso de gravidez envolvendo uma idosa de 72 anos tem movimentado intensamente as redes sociais e aí gerado debates, questionamentos e também controvérsias. Isso está acontecendo no sertão de Pernambuco, em Araripina. A dona Francisca, moradora do distrito de Rancharia, postou um vídeo dizendo estar grávida aos 72 anos. E aí começou a discussão, pode, não pode, é possível, não é, até que idade a mulher consegue engravidar, como o corpo dessa mulher deve estar para conseguir gestar. Enfim, para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar dúvidas, e desmistificar alguns temas, a gente recebe a enfermeira Rejane Lima. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, Rejane tem uma experiência muito grande nessa área, mande perguntas para a gente, 998780997. Rejane, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Bom dia, Renata, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um caso bem peculiar, Eu mesmo assisti o vídeo e fiquei tentando entender, Biologicamente e fisiologicamente é impossível uma pessoa gestar, uma pessoa engravidar com 72 anos, Provavelmente trata-se de um caso de gravidez psicológica. Eu fui ver o vídeo inteiro e quando a gente fala sobre gravidez psicológica, a gente percebe que tem vários fatores por trás. Em uma narrativa para chamar a atenção. Então, no início do vídeo, ela fala que o marido dela saiu de casa, um transtorno psicológico também por trás. E o incrível é que, quando a gente fala de uma gravidez psicológica, a gente está falando também do nosso sistema nervoso central, que ele também está interligado com o nosso sistema endócrino, que também está interligado aos nossos ovários, que são glândulas desse sistema, E o que é que a gente percebe? Que realmente uma pessoa que ela está com gravidez psicológica, ela desenvolve todos os sintomas de uma gestação. E o exame de farmácia, por exemplo, pode dar positivo? Pode dar, às vezes, um falso positivo, dependendo. Mas, nesse caso, a gente não considera o teste de farmácia, porque todo teste ele pode ter seu índice de falha, Mas qualquer gestação, a gente só confirma ela depois de um teste de sangue, que é o beta-HCG, ou com realmente um exame de imagem a ultrassom. Uhum. Inclusive, as reportagens dizem que ela realizou 2 testes de farmácia e esses testes teriam dado positivo, mas, no entanto, ela não apresentou aí nenhum exame clínico, uma ultrassonografia também, um exame de sangue, o que faz levantar realmente essa suspeita de uma gravidez psicológica. Isso, até no caso de abortamento, 15 dias depois, mesmo a mulher passando por um caso de abortamento, às vezes o teste ainda dá positivo para a questão dos hormônios, que ficam circulando, em toda a corrente sanguínea, está interligado também ao sistema renal, que geralmente é um teste que a gente faz na urina, Então, acaba que às vezes pode se dar realmente esse falso positivo. E o que é uma gravidez psicológica, Rejane? A gravidez psicológica é quando a mulher, às vezes, pode ser por uma vontade muito intensa de engravidar, ou um medo muito intenso, uma sensação de abandono, algum tipo de transtorno de bipolaridade, um transtorno psicológico que se tem por trás, em que essa mulher realmente acredita estar grávida e ela começa a desenvolver todos os sintomas. O abdômen cresce também, existe a ausência da menstruação, ela começa a ter enjoos, porque lembra que a nossa mente ela também está ligada ao nosso corpo. E essa mulher realmente acredita, intensifica, e às vezes tem casos onde essas pessoas elas percorrem um longo período. Eu tive um caso uma vez de uma paciente parecida há uns 4 anos atrás, onde ela era uma paciente com transtorno mental. O pré-natal até então tinha sido iniciado por outra profissional e a profissional iniciou o pré-natal dessa mulher, confiou só num teste de farmácia que ela tinha feito e percorreu todo o pré-natal até eu pegar o caso e eu solicitar realmente os exames, e ela não estava grávida.
né? Então, realmente, ela sentia todos os sintomas. Sente enjoo. Sente enjoo, sente tudo. Tanto é, por exemplo, quando a gente tá com a menstruação atrasada, a gente, enquanto mulher, a gente coloca na cabeça, fica com medo de estar grávida, e o que acontece com a menstruação? Atrasa mais ainda, e o abdômen, as mamas ficam doloridas. Tem casos de mulheres que produzem até leite. Nossa, a cabeça é fogo, né? Até leite, algumas mulheres, elas conseguem produzir. Você pode ver que a gente desenvolve realmente todos os sintomas por aquele medo constante de engravidar. Interessante, né? Você deu aí dois exemplos, né? Quem quer muito engravidar e quem tem muito medo de estar grávida. Rapaz. Geralmente está muito interligado. Ô, Rejane, e no caso da senhora aí, né, de 72 anos, né, que levantou essa discussão, mas até que idade uma mulher pode ser mãe? É a idade ou são outros fatores que podem influenciar nessa gestação ou não? Tá ligada à idade e tá ligada também à ovulação, né? Então, enquanto a mulher menstruar, essa mulher ela ainda pode engravidar. Então, depois que essa mulher passa por esse processo de menopausa, então a gente às vezes acha que a menopausa ela é um período, mas ela é um evento, onde ela marca o fim da idade fértil dessa mulher, desse período fértil, e geralmente ela vai estar ligada muito a essa questão da menstruação. Existem casos de pacientes que acreditam estar na menopausa, porque a menstruação às vezes passa 4, 5 meses, 6 meses, sem vir. Às vezes já existiu casos de mulheres engravidarem nesse período, né? Porque existe o climatério, que é a fase que antecede essa menopausa. Então, a gente só considera realmente menopausa, onde essa mulher ela não é mais fértil depois que ela passa 1 ano sem menstruar. Então, antes desse período, que vai ser esse climatério, é o período que antecede. Então, vão ter vários sintomas relacionados, né? O calor excessivo, a baixa de hormônio, alterações no humor. E realmente, então, começa-se... Esquecimento. Isso, irritabilidade. Para você vontade ver... de matar pessoas. Para você ver que realmente nosso sistema nervoso central ele está muito interligado ao nosso corpo. Então, começa-se uma falha nessa menstruação. Tem mulher que passa 3, 4, 5 meses sem menstruar, vai e menstrua novamente. Então, eu só digo para as pacientes, tem que se prevenir. Tem que usar preservativo, tem que usar algum tipo de contraceptivo, onde a gente só vai entender realmente e só vai acreditar realmente que você está na menopausa quando você passar 1 ano sem menstruar. Não pode brincar, viu, meninas? Não pode vacilar. E um outro detalhe é que às vezes a mulher termina engravidando e como a menstruação está irregular e depois vem descobrir com 3, 4 meses já de gestação, né, Rejane? Isso. Por exemplo, eu iniciei uma vez, há alguns anos atrás, um pré-natal de uma mulher de 42 anos. Ela passou a vida inteira com um único companheiro, mais de 10 anos, não conseguiu engravidar e ela acreditava que ela era infértil. Ela acreditava que ela era estéril. Terminou o relacionamento e conheceu uma nova pessoa. Em 6 meses a mulher apareceu grávida. Era o parceiro, então, né? Com 42 anos, às vezes eu gosto de brincar, às vezes coloco um pouquinho a religião no meio, de que às vezes é quando tem que vir, né? Então a gente considera uma idade materna avançada depois de 35 anos, né? Então, a gente sabe que depois de 35 anos a gente já considera. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a nossa quantidade de óvulos. Então, à medida que também a gente envelhece, é mais difícil também da mulher passar por todo um ciclo de ovulação e realmente se ter uma fecundação e realmente ela engravidar. 2 medos, né, que as mulheres têm, a gravidez na adolescência e a gravidez tardia, no caso, quando ela já tem filhos, né? Isso. No caso dessa sua paciente, deve ter sido realmente uma grande felicidade, porque eu acho que ela achava que ela não era capaz de gerar, né, Rejane? Isso, então às vezes tem o medo, tem a angústia. A gente, enquanto profissional, é importante que a gente também acolha, escuta a mulher, perceba suas fragilidades, porque não existe isso de gestação normal ou gestação de baixo risco, né? Toda gestação ela apresenta sua fragilidade, principalmente quando a gente vem para os dias de hoje com todos os hábitos que a gente tem, né? Então, hoje a maioria das pessoas são sedentárias. Qual é a mulher que está planejando engravidar que ela lembra, por exemplo, de cuidar da alimentação antes, né? De realmente fazer os exames, ver se os exames estão em dia, se todas as taxinhas que a gente observa estão em dia, se ela vai se preocupar de tomar água, né?
tomar uma quantidade de água considerável antes de engravidar. Geralmente a preocupação vem só depois, né, que a ficha cai. Do pré-natal, né? Então, Isso. o certinho, no caso de uma gravidez planejada, né? Hoje, das suas pacientes, assim, quantas planejaram a gestação e quantas, assim, veio, então, vamos colocar no mundo e vamos criar. Existe realmente, eu acredito que seja uma parcela bem menor de planejamento, de fato, para preparar o corpo, né, mudar os hábitos. Não é só preparação financeira ou preparar um ambiente para receber, é todo um conjunto, né, Rejane? Isso é muito difícil, porque a maioria das mulheres, elas acham que um planejamento reprodutivo é somente ter relações sexuais. Mas realmente não é só isso, né? Realmente ela fazer os exames, tem a suplementação de algumas vitaminas que tem que se iniciar, algumas delas, que é o ácido fólico, né? Que tem que se iniciar 3 meses antes de engravidar, que já aí a gente já fica, como é que eu sei que eu vou engravidar daqui a 3 meses, né? Porque às vezes tem mulher que vai tentar por muito tempo, mas tem que se fazer realmente, cuidar da saúde, fazer os exames, se alimentar de forma saudável, né? Porque o que a gente percebe hoje é que 6, 7 a cada 10 mulheres que a gente faz pré-natal, elas desenvolvem algum tipo de síndrome hipertensiva, né? Que é a alteração da pressão arterial, às vezes, na gestação. Que, às vezes, é o que complica mais, vai trazer tantos riscos, tanto para o bebê quanto para a mulher. É um risco também de uma gestação numa idade materna avançada, né? Aborto espontâneo, alterações cromossômicas, como o bebê nascer com síndrome de Down, a síndrome de Patatal, que é aquela síndrome da fenda palatina, né? Que às vezes os bebezinhos nascem, aquilo é uma alteração cromossômica, né? A síndrome de Edwards, que era a síndrome do bebê de Zé Vaqueiro, que ele tinha. Então, se tem também todas essas complicações, né? E a diabetes gestacional também pode-se ter essa alteração na glicose, né? Relacionada também a essa idade materna avançada e também aos hábitos, né? De vida dessa mulher. Muito bem. Você falou aí sobre ácido fólico, é apenas uma das suplementações. Mas assim, nas minhas 2 gestações, esse ácido fólico sempre estava presente. O que ele é capaz de fazer, né, na mulher que está se preparando para gestar? O ácido fólico ele é importante para a formação neurológica do bebê, então a formação do tubo neural. Por exemplo, um caso de anencefalia em alguns bebês, ou microcefalia, que a gente conhece, às vezes é prevenido pelo uso do ácido fólico, né? Que a gente só fala de vitamina, só que o ácido fólico ele é rico em folato, que ele vai ser rico em tudo que é verde, né? Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de pensar sempre nessa alimentação saudável, né? De não passar somente um monte de vitamina para essa mulher, de realmente estimular ela a comer bem, comer sempre de 3 em 3 horas, tomar bastante água, comer também de forma regrada, porque não existe isso que tenho que comer por 2, né? Que às vezes a gente escuta muito e às vezes é desculpa para comer tudo na gestação. Olha, uma outra dúvida aqui é sobre meu Deus, a Maria Rogéria. Maria Rogéria, ela pergunta o seguinte: nem sempre quando a mulher não engravida é culpa dela. Acho que é a história da paciente aí, né? E aí entra a importância do homem também estar junto com essa companheira, né? Porque às vezes a mulher fica se cobrando, né, que não consegue engravidar, e o homem fica, não, quando tiver que vir, vai vir. E às vezes tem até um medo também de fazer exames, e é uma coisa do casal, né, Rejane? Isso. Hoje, na Caderneta Nacional de Gestante do Ministério da Saúde, hoje a gente também tem a parte lá do pré-natal masculino, onde esse homem ele pode acompanhar essa mulher, ele pode fazer exames também, ele vai ter o direito à consulta odontológica. E parece que é algo cultural, né? Que quando a gente vê um homem acompanhando sua mulher numa consulta de pré-natal, a gente acha bonito, né? E começa a romantizar toda aquela cena, mas é o que eu estava falando bem no início, né, do planejamento reprodutivo. Então, se existe um planejamento reprodutivo, existem 2 pessoas envolvidas, e essas 2 pessoas, elas têm que entender, né, a importância de cada um ali,
e realmente tomar responsabilidade para si. Então, realmente, o ideal é que esse homem também ele faça faça bateria de exames, porque pode ser o caso dessa minha paciente, né, que eu tive há alguns anos, que passou vários anos achando que ela era estéril e, na verdade, poderia ser que o problema tivesse relacionado ao marido, ou às vezes o problema não está relacionado a nenhum dos dois, né? Porque tem-se um ciclo de ovulação, se existe um óvulo que os ovários eles vão liberar, só que tem todo um passo a passo por trás, né? É o famoso o espermatozoide vencedor que a gente fala, né? Então tem que realmente vingar. Então, às vezes a gente fala da tabelinha, né? Da mulher saber quando essa mulher está ovulando, que a maioria das mulheres elas não sabem, né? Quando ela libera esse óvulo ele só consegue ficar entre 24 a 48 horas no organismo dessa mulher. Depois o próprio corpo dessa mulher ele absorve esse óvulo. Então as chances da gente engravidar é até 3 dias somente no mês, né? Então até isso, e às vezes pode ser que não acertou o dia, né? A gente está falando também sobre a preparação, né, do corpo da mulher, principalmente para uma gravidez planejada. Aí, vamos supor, após os 35 anos, né, que você falou que após essa idade a gente já começa a ter, né, um pouco mais de restrição. Para a mulher, né, que está nos ouvindo agora, tem 40 anos, 35, 40 anos, ela quer engravidar, além dessa preparação, existe algo que possa estimular a produção desses óvulos, alguma questão, suplementação hormonal, por exemplo, né? E quando a gente fala em suplementação, aí algumas pessoas, alguns profissionais ainda têm uma dúvida aí, principalmente os pacientes, a suplementação hormonal pode trazer algum risco de câncer para a mulher ou não? A ciência já está mais avançada em relação a isso? Como é que funciona, Rejane? Sempre tem a questão dos riscos, só que se essa mulher está fazendo essa suplementação hormonal somente para engravidar, ela não vai ter esse risco tão elevado de câncer feito a gente ouve por aí. Quando a gente fala que a suplementação hormonal ela cria um risco de câncer, a gente está falando a longo prazo, de uma mulher que toma um contraceptivo por 10, 15, 20 anos. Imagina, 10, 15, 20 anos... você injetando um monte de hormônio que fisiologicamente o seu corpo já produz, né? Então, se existe, às vezes o risco que às vezes tem é de às vezes vir uma gestação gemelar, né? Porque às vezes a mulher ela vai ter que ser acompanhada pelo ginecologista, se tem todo um tratamento, ele vai acompanhar essa mulher, vai prescrever a suplementação ali que cabe para essa mulher e às vezes ele sempre pode-se ter realmente esse risco de uma gestação gemelar. É o que acontece muitas vezes na fertilização in vitro, né? Onde essas pessoas elas passam realmente por todo esse processo e você pode ver que quando se fala de fertilização in vitro, né, sempre tem muitos casos de gemelaridade nas gestações, quando realmente ocorre. E às vezes ainda tem o risco de passar por todo o processo. É um procedimento que é caríssimo também e às vezes não vingar, né? Porque às vezes também tem o fisiológico e tem também o quanto o nosso corpo ele vai se adaptar realmente àquele óvulo que foi fecundado. Muito bem. A gente tem o caso da atriz Cláudia Raia, né? Que ela engravidou aí aos 55 anos. Ela disse que foi de forma natural, mas após um tratamento de fertilização in vitro que não deu certo e terminou sendo ativado aí pelos hormônios. Isso pode acontecer mesmo, né? Pode realmente, porque é algo que já é fisiológico e a gente está estimulando ainda mais. E sempre é o que a gente estava dizendo, não existe assim, pode engravidar em qualquer idade. Então, enquanto a mulher menstruar, enquanto realmente se existir esse processo de ovulação, essa mulher ela pode engravidar. Obviamente, as chances diminuem. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente produz esses óvulos e a gente já vem com eles desde quando a gente é um feto, né? E à medida que a gente vai se estendendo, que a gente vai crescendo, se vão diminuindo, né? O organismo, ele absorve alguns eles se degeneram. Então, quando o bebezinho nasce, ele tem por volta de 1 bilhão, uma menina, ela tem por volta de 1 bilhão de óvulos. Quando está na adolescência, diminui um pouquinho. Quando a gente está numa idade adulta, esse 1 bilhão, ele diminui-se para 400 ou 600 milhões, né? E geralmente, esse óvulo,
se essa ovulação ocorre somente em um óvulo por mês, um ovário também por mês, não ocorre ao mesmo tempo. Então, cada ovário, ele vai amadurecer um óvulo por mês. O corpo humano é perfeito, né? É perfeito, realmente. Olha, quanto mais cedo a menina menstrua, mais cedo ela para de menstruar, entrar na menopausa, ou não tem relação isso? Geralmente a gente percebe-se que sim, né? Quanto mais a menina menstrua mais cedo ela vai entrar nesse processo de climatério e nesse processo de menopausa, né? E hoje o que é que a gente percebe? Que a nossa alimentação ela também interfere nisso. Hoje a gente vê meninas de 8, de 9, 10 anos menstruando. Se você for lembrar das nossas avós, elas contam que menstruaram, né, a primeira vez com 14, com 15 anos, exatamente. Com 16 anos, porque a alimentação era mais saudável. Elas não tinham o tipo de alimento que a gente que tem disponibilizado para essas adolescentes hoje, né? Então, tudo isso influencia. Então, realmente, se você menstrua de forma precoce, provavelmente também você vai entrar na menopausa precoce. Às vezes tem mulheres que a gente conhece de 30 a 35 anos que não menstruam mais, que realmente se entra nessa menopausa precoce, tem que ser investigado nesses casos, ela tem que passar por todo um processo. Se para uma pessoa com 40, 50 anos já é mais difícil, imagina para uma mulher de 30, de 35 anos. Então, os sintomas é como se eles fossem mais exacerbados. Eles acabam que são mais intensos. Então, realmente, entrou numa menopausa precoce, essa mulher precisa de um acompanhamento também com o ginecologista, para que realmente ele vá solicitando alguns exames para ver se existe uma baixa hormonal e controlando todos os sintomas, né, da menopausa. Mesmo porque esse hormônio feminino, ele que vai diminuindo, né, com a menopausa, ele é extremamente importante para vários campos do nosso corpo, né, Jana? Para vários campos. Qual é o hormônio? É o estrógeno e o progesterona. E está ligado também ao nosso sistema endócrino. Às vezes a gente acha que está ligado somente ao sistema reprodutor. Só que não está ligado somente a isso, né? E está ligado também ao nosso encéfalo, que a gente tem uma glândulazinha desse sistema endócrino, que é a glândula mestre, que ela comanda todas as outras glândulas do nosso corpo, inclusive os ovários, né? Então, se for um processo difícil para essa mulher, se essa menopausa precoce, ela vir com um adoecimento psicológico, os sintomas eles vão se intensificar mais ainda. Muito bem. A gente tem uma pergunta aqui da Ilane, né? Ela diz que tem mais de 40 anos, está tentando engravidar, né? Tudo que foi abordado aqui na entrevista, ela disse que tá fazendo, né? Que é um momento feliz na vida dela, né? E ela pediu para você falar um pouco mais sobre a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, realmente, você precisa de um acompanhamento, né? Passar por um profissional que seja especialista na área. Feita-se essa coleta desses óvulos, depois que você passa por um tratamento, né? Então, existe uma bateria de exames. Vai ter esses exames para observar a quantidade de hormônios, né? O quanto que esse corpo dessa mulher ele produz de progesterona ou de estrógeno, né? Então, ela vai passar por uma bateria de exames, por todo um acompanhamento. Não é um processo rápido, né? Que a gente acha que a gente vai desenvolver todo o processo em 1, 2 meses. A gente está falando de meses. No mínimo, aí, em 6 meses. Para se fazer essa coleta desses óvulos, às vezes é um pouquinho dolorido, porque é como se fosse uma punção. É feito realmente por uma punção, né? Meio vaginal. E às vezes... Por meio vaginal também pode se fazer por outros meios. É realmente como se tivesse... Vai no óvulo. Isso. No ovário. Nos ovários. Faz essa coleta, né? E todo o processo de fecundação, ele vai ser feito, digamos que, em laboratório. Então, depois que se ocorre a fecundação, que realmente se faz, né, com o esperma e com o óvulo, é que realmente vai ser introduzido nessa mulher. Depois que realmente, para ver se esse corpo... digamos que vinga no popular. É como se realmente esse útero fosse seu abrigo, né? Porque o útero, ele é um abrigo. Então, por isso que às vezes acontece de ser o óvulo de outra pessoa fecundar
e essa mulher receber somente, e o útero dela ser somente o abrigo para esse feto e esse possível embrião ele se desenvolver no corpo dessa mulher. E geralmente coloca mais de um óvulo, né? Isso, porque geralmente, então, é todo um processo. Então, às vezes se faz a primeira fertilização, às vezes dá errado. Então, por isso que às vezes precisa se recolher. Às vezes dá certo demais, vem uns 2, 3 aí, né? Esses óvulos, eles são recolhidos, né? Eles ficam armazenados, porque não vai retirar somente um óvulo de uma mulher, né? Nesse processo onde ela vai fazer essa reposição hormonal para ela produzir óvulos, ela vai produzir vários óvulos. Então, vão ser retirados dessa mulher, vai se fazer essa punção, vão ser retirados, vão ser armazenados, e daí, sim, então, vai se começar, né, todo o processo. Mas, realmente, esse processo dessa fecundação e dessa fertilização, ele ocorre fora do corpo dessa mulher. Porque já imaginou se a gente fosse só injetando e fosse esperar que o próprio organismo ele fosse fazer de forma natural para ver se tem mais chances, né? Então, depois que se tem fecundado, ainda se tem o processo de adaptação de realmente esse corpo ele não expulsar, né? Muito bem. Estamos conversando com a Rejane, tá? Que é Rejane Lima, que é enfermeira. A gente está falando aqui sobre a gravidez após os 35, né? Porque a gente pegou aquele caso da senhora de 72 anos, né? Que disse estar grávida, se é possível, se não é. Enfim, um papo muito legal sobre o assunto. Rejane, muito obrigada pela sua presença. Lembrando que gravidez não é doença, mas sim requer alguns cuidados, principalmente após essa idade, né? Isso mesmo, Renata, obrigada pelo convite. E realmente é a mulher entender isso, né? Que é algo fisiológico e que é algo natural. Entender os sintomas, porque também não é fácil, né? Tem todas as mudanças corporais, as mudanças hormonais. Ter uma rede de apoio é muito importante, né? Quando a mulher não tem rede de apoio, a gente percebe que interfere até na amamentação. Entender que é um processo fisiológico, procurar uma assistência de qualidade, fazer o pré-natal, fazer todos os exames, não entregar somente a Deus, né? Feito a gente vê por aí. Realmente requer cuidado, tanto o apoio familiar, quanto o próprio autocuidado dessa mulher. Ela entender que tem ali um serzinho, né, que ela está gerando e que deve depender exclusivamente dela para crescer saudável. Muito bem. Então tem a preparação antes, durante e o depois é pro resto da vida. Obrigada, Rejane. A gente vai embora porque ela já está aí. Aline Souza. E vai pedir o quê? Um cheiro.